Entre os irmãos cultuarmos a Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Elias, o Gessan, e o nosso irmão Manuel, servos de Deus que cantam louvor ao Senhor, ao pastor desta igreja, os cooperadores e as cooperadoras. Louvado seja o nome do Senhor. É assim mesmo. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho tido o privilégio de pregar em alguns lugares. A promessa é que vou ainda em outros lugares mais, mas aonde eu geralmente prego são lugares onde às vezes há uma grande quantidade de pessoas e outros lugares que há uma quantidade menos de pessoas, mas isso não importa. A palavra de Deus ela é pregada em qualquer lugar. Verdade. Ela é pregada em qualquer lugar. E eu costumo sempre dizer que geralmente Deus mais nos surpreende nos lugares que são, aos olhos humanos, mais humildes. Porque Deus se manifesta em vasos de barro. Os vasos de ouro, os vasos de prata, infelizmente, estão muito ocupados. Mas os vasos de barro, que são aqueles que estão lá embaixo da prateleira, são aqueles que são menos vistos, é que Deus usa. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus que a revelação do ministério, a graça de Deus, os tesouros de Deus fosse escondido em vasos de barro, para que o vaso não se exalte pela excelência daquilo que está sendo escondido. Engraçado, meus irmãos, que o povo de Israel, o povo da cultura oriental, quando estava sendo perseguido pelos inimigos, aqueles que eram ricos, eles pegavam vasos de barros, colocavam seu tesouro dentro dos vasos de barro e enterravam. E mesmo depois ele sendo levado cativo para outros lugares, quando eles retornavam, tinham a oportunidade de retornar para a terra, eles deixavam marcado o lugar, eles chegavam lá naquele lugar e desterravam o seu tesouro, mas o tesouro estava escondido em vasos de barros. E graças a Deus, irmãos, que nós temos que sermos vasos de barro para sermos usados por nosso Deus. Mas, meus queridos, vamos abrir a Bíblia. Nós temos aqui pouco tempo, mas nós vamos falar da palavra de Deus aqui. Eu queria ler juntamente com os irmãos no livro de Isaías. Isaías capítulo 37 e versículo 31. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé? Isaías 37, 31 diz assim: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos repetir essa parte. Quando diz lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Você faz esse favor para mim? Se for possível, você pega na mão do seu irmão e diga assim para ele, diz assim para ela: primeiro, devemos lançar raízes para baixo. Olha e aí. Depois dá fruto para cima. Glória a Deus. Soberano eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós sabemos, meu Pai querido, que nós não estamos aqui, Senhor, para fazer a nossa própria vontade. É verdade, Jesus. Meu Pai querido, mas para fazer a Tua vontade. Portanto, o que mais importa para nós nesta noite é ouvir a Tua palavra, Senhor. Não aquilo que o nosso coração quer ouvir e não aquilo que meu coração quer falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar para a Tua igreja. Portanto, fala para nós outros esta vez mais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, queria compartilhar com os irmãos esta mensagem que Deus nos tem dado
Deus nos deu essa palavra há algum tempo, quando eu estava questionando com o Senhor, falando a Deus sobre alguns porquês, pedindo a Deus que Ele me mostrasse algo que eu não estava entendendo. É notório quantos tem promessa de Deus aqui? Amém. O tema está dizendo que Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Quem concorda com isso? Amém. É muito bom. Vitória é muito bom. Quem é que não quer vitória? Todos querem vitória. Agora só que tem um detalhe. O ser humano, na grande maioria das vezes, são impacientes. A nossa tendência é querer que as coisas elas sejam imediatas. A própria sociedade que nós vivemos, ela induz o indivíduo a ser imediatista. E Samuel, tem um versículo da Bíblia que eu quero que você me explique. E aí ele chegou com esse versículo, porque os que escaparam de Judá e ficou de resto, torna lá nas raízes para baixo, dela fruto para cima. Aí Deus falou para mim, aí está a resposta. Eu digo, como assim, Senhor? Está a resposta como? Veja bem o que foi que aconteceu. O povo de Israel, nessa oportunidade aqui, no capítulo 37, ele estava sendo amedrontado pelo rei Sinaqueribe, rei da Síria. O povo de Israel estavam todos enclausurados, estavam dentro dos muros de Jerusalém, por dentro dos muros de Jerusalém. A cidade estava com os portões trancados. E o rei Sinaqueribe mandou a primeira missiva, mandou o primeiro mensageiro falar com o povo de Israel, dizendo, olha, assim diz o rei Sinaqueribe que vocês vão se entregar, que ele vai chegar aí, vai fazer uma arruaceira, vocês vão ver o que é bom para tosse e tal, mesmo de ameaça. A Bíblia diz que Ezequias chamou todo o povo de Israel e disse, gente, não vamos ficar preocupados com isso, porque com eles tem um braço de carne, mas conosco está o braço do Deus vivo de Israel, que peleja as nossas guerras. Glória a Deus. Quando Ezequias ele dá essa palavra de incentivo para o povo, essa palavra de conforto para o povo, ficou sabendo os adversários dele. Aí o Sinaqueribe mandou a segunda missiva, mandou a segunda carta, mais desaforada do que a primeira. E na segunda carta ele começa a dizer, olha, diga para Ezequias e para todo o povo de Judá, assim, foi dizendo. O povo que estava ouvindo em cima do muro, falou para o povo, disse naquele, não fala em judaico não, fala em outra língua, fala no aramaico, porque nós entendemos, para não baixar a moral do povo que está aqui dentro. Ele disse, não, mas vamos falar nessa língua para todo o povo saber qual é a intenção de Sinaqueribe. Porque vocês vão ver, Sinaqueribe vai fazer vocês comerem as suas próprias fezes e beberem as suas próprias urinas. E ainda tem mais. Não se engane, Ezequias, dizendo que o seu Deus vai te livrar, que o seu Deus vai livrar você da nossa mão. Porque as outras nações a qual nós fomos e assolamos também tinham deuses. Mas quando nós chegamos lá, nós botamos tudo para quebrar, nós pegamos os deuses e cortamos tudo pelo meio, despedaçamos tudo, e os deuses dele não conseguiu me impedir, não conseguiu fazer a minha mão voltar para trás. Assim não será diferente. Mas vamos entrar aí. Só que Sinaqueribe não sabia que o Deus de Israel era um Deus diferente. E ele não era um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de ouro, um Deus de algum material, de ferro ou de metal, que poderia ser fundido, que poderia ser destruído. Deus vivo de Israel, ele, bendito seja Deus, não tinha uma forma a qual ele poderia ser escandalizado, humilhado, mas ele é o Deus, que a Bíblia diz que os céus é o seu trono e a terra os escabelos dos seus pés. Aleluia! E homem nenhum pode desafiar Deus e ficar vivo por muito tempo para contar a história, porque Deus, quando se encontra com o homem, ele acerta todas as contas com o homem. Mas a Bíblia fala que Ezequias ele foi em direção ao templo do Senhor, levou aquelas cartas desaforadas e chegou diante do altar e disse para Deus, ele agora não está desafiando a mim, ele está desafiando ao Senhor. Olha o que ele diz nessas cartas. Ele sim foi nas outras terras e assolaram os deuses de lá, porque era um Deus de pau, era um Deus de pedra, eram ídolos. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, Senhor.
Ele não está desafiando mais a mim, está desafiando o Senhor. Deus levanta um homem chamado Isaías e Isaías vai profetizar. Isaías chegou lá e profetizou para Ezequias e disse para ele: pode ficar despreocupado, porque Deus vai dar um livramento. Aleluia! Deus vai dar um livramento. E Deus, nessa oportunidade, quando usou Isaías para falar, ele falou para três. Ele falou para Ezequias e ao povo de Judá, e deu um recado para Sinaqueribe, e o outro recado que nós lemos aqui, Deus deu para outro. O recado que Deus deu para Judá e para Ezequias foi que eles ficassem despreocupados, que Deus ia entrar com a providência. O recado que Deus deu para Sinaqueribe foi esse: vem cá, você está pensando que pelo fato de você ser rei, você pode fazer tudo que você está falando? Pode ler e pode conferir que está dessa forma. Deus falou assim para ele, assim ó: assim, pois, eu colocarei freios na tua boca, para você não falar mais aquilo que você quer falar. Deus falou para ele que iria colocar uma bride na boca dele para frear aquilo que ele estava falando. E disse mais o Senhor Deus ainda: e vou colocar um anzol na ponta do teu nariz. Ou seja, os irmãos que conhecem aqui do interior sabem que o boi é dominado pelaquela argola que coloca no nariz. E aonde o boi tem a força muito maior que o homem, mas o homem consegue dominar o boi com aquela argola. Ele puxa, o boi vai para onde ele quer. E Deus estava dizendo para Sinaqueribe: você pensa que você tem, bendito seja Deus, querer acima do meu? Pois você vai fazer a minha vontade. Eu vou colocar num anzol no teu nariz e você vai fazer aquilo que eu quero. Deus falou para Sinaqueribe. Mas quando eu olho aqui, meu amado irmão Manuel, Deus falando: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo, dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu não entendo aqui que Deus está falando nem para o povo de Israel, nem para o povo, nem para o rei Ezequias, e nem para Sinaqueribe, porque Sinaqueribe não entender essas palavras aqui. Porque o que escapou de resto de Judá tornará a lançar raiz para baixo, dará fruto para cima. É uma palavra muito forte. Deus estava mandando um recado para Satanás, que queria destruir o povo de Deus. Os irmãos que conhecem a Bíblia e conhecem a história sabem que isso é bem notório, que muitas foi as vezes que Satanás tentou destruir o povo de Israel. Primeiro Satanás tentou matar, porque ele sabia que da descendência da mulher viria o Messias. Ele tentou matar o descendente legal da mulher, que era Abel. Caim vai matar Abel, e aí Deus vai e coloca outro no lugar. Depois Satanás faz uma misturada, corrompe os filhos de Sete com os filhos de Caim, com as filhas de Caim, para assim o pecado destruir. Deus mandou de novo para a terra, mas ainda escapou uma semente que era Noé e a sua família. Depois de Noé e sua família, o diabo tentou fazer uma UE juntamente com Nimrod para tentar fazer uma rebelião contra Deus. Mas lá na cidade de Ur tinha um homem conformado com a situação idólatra que vivia. Esse homem era Abraão, e Deus usou Abraão. Além do mais, Abraão tinha um impedimento para ter filhos. Satanás tentou destruir a vida de Abraão por várias vezes, mas não conseguiu. Os irmãos conhecem essa história. Até chegar no Egito, quando o povo de Israel recebeu, todos os homens, a sentença de morte. O que o diabo não entendia, que mesmo ele tentando matar os homens, mas Deus estava com a mão estendida sobre o seu povo. Glória a Deus. E ele não conseguiu, porque Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Saindo o povo de Israel do Egito, foram afligidos no meio do deserto, entraram na terra de Canaã, os amalequitas tentaram destruir, muitos povos tentaram destruir o povo de Israel, até que enfim o povo se encontra no cativeiro. E lá Satanás tenta usar um homem chamado Amã para poder destruir o povo de Israel. Marcou até o ano, a data em que o povo de Israel seria destruído, mas Deus deu livramento ao seu povo. Nós chegamos no período interbíblico e Satanás ainda continua querendo exterminar o povo de Deus da face da terra, através da figura de um protótipo do anticristo chamado Etíoco Epifone IV, que tentou matar e exterminar todos os judeus, mas não conseguiu.
Porque Deus levantou um homem chamado Macabeu que conseguiu fazer uma guerra contra eles e conseguiu se libertar. Estamos agora no ano 70 depois da era de Cristo, quando o general Tito entra dentro de Jerusalém, toca fogo tudo e tenta matar todos os judeus. Sobraram 70 mil judeus que foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Sempre Satanás quer destruir com a semente do povo de Deus. Mas Deus diz, ainda que Satanás corrompa um bocado e leve embora um, sempre vai ficar uma semente. Aleluia! Sempre vai ficar um resto que vai escapar. Olha o que ele diz, o que escapou de resto da casa de Judá, tornará a lançar raiz para baixo. Teve momento que o povo do judeu pareceu não existir mais. Observe que Hitler tentou destruir o povo de Israel. E ainda tem hoje, existem pessoas que querem destruir aquele povo. Mas sobre aquele povo repousa uma promessa. Porque glória a Deus, aleluia. Mas os irmãos entenderam aqui que eu estou só fazendo a introdução. Vamos aplicar esse versículo para nós. Por que Deus falou lançar raízes para baixo para dar fruto para cima? Aonde é que nós queremos chegar, irmãos? Quando a gente vamos fazer alguma plantação, quando nós vamos fazer alguma plantação, preste atenção. Nós pegamos uma semente. Alguém discorda? A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 9, o povo são chamados de semente bendita do Senhor. Semente bendita do Senhor. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece em Deus. Aleluia. Permanece nele. Em várias partes da Bíblia, nós somos comparados com semente, ou a Bíblia diz que nós temos semente. No livro de Salmos, o salmista diz que aquele que leva a sua semente e na hora da ceifa semeia chorando, depois colherá os seus frutos e trará sobre seus lombos os molhos com alegria. Em Isaías, ainda no capítulo 27, versículo 6, a Bíblia diz, dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Aleluia. Observe que Deus sempre está comparando o povo dele com árvores em dar frutos, em sementes. E quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, não é também diferente. Porque toda árvore, para ela dar fruto, primeiro a semente tem que ser semeada. E quando a semente é semeada, geralmente às vezes ela morre. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro é necessário que a semente venha morrer, para depois que ela venha reviver, dando frutos ou renascendo. Quando você pega uma semente e você joga no solo, Glória a Deus, a terra encobre e aquela semente fica ali. Aquela semente, daqui a pouco, ela acontece um processo em que ela começa a germinar e ela vai nascendo. Ela vai nascendo. É interessante, meus irmãos, esta palavra, porque algum tempo atrás, bem perto do Polo Norte, numa montanha gelada, num arquipélago norueguês chamado Svalbard, eu acho que é mais ou menos isso, eles inventaram um banco de sementes. Qual o objetivo daquele banco de sementes? Está a quase 30 metros de profundidade no solo. É um lugar muito frio. Segundo os pesquisadores, os objetivos é guardar cerca de 4,5 milhões de amostras de semente e 2 bilhões de semente. 4,5 bilhões de amostras e 2 bilhões de semente. Por que eles estão guardando a semente? Num lugar bem abaixo do subsolo, num lugar gelado. Porque se um dia houver uma guerra nuclear, olha onde é que estou tentando chegar, preste atenção. E todas as sementes da terra, todas as árvores da terra serem irradiadas, eles acreditam que se um sobrevivente depois sobreviver, é claro, se sobreviver alguém,
ele encontrando esse banco de semente, ele pode repovoar a terra de novo com aquelas sementes. Então eles guardam aquela semente, porque eles sabem que o segredo está em se guardar a semente. Porque a semente pode, dependendo de como você conserva ela, ela pode durar anos e anos. E você lança na terra e ela vai germinar. Mas o interessante de tudo isso é que quando a semente ela começa a germinar, qual é a primeira parte que cresce da semente? Quando uma árvore começa a nascer, qual é a primeira parte que começa a crescer na árvore? As folhas? Não, é a raiz. Alguém entendeu? Entendeu mesmo? A primeira parte que nasce da semente se chama radícula. Radícula. É uma raiz muito pequenininha, mas algo muito melindroso, mas muito molinho, mas muito melindroso. Porém, o crescimento é constante, mesmo sendo frágil, irmão André. Ela penetra no subsolo e ela vai crescendo. Qual é o objetivo daquela raiz? Procurar nutrientes para a árvore. A raiz ela tem esta função. Qual é a função da raiz? A função da raiz principais, existem muitas, mas eu vou querer destacar aqui algumas. As principais funções da raiz são: primeiro, o objetivo da planta ter raiz é para a sustentação da planta. A absorção de água, porque a planta, para poder fazer o seu processo de metabolismo, ela precisa de água. Então a raiz é responsável pela absorção de águas e nutrientes dos solos, e também as trocas gasosas, que é importante para armazenamento de amido. Elas armazenam amido ela armazena alimento em forma de amido para substância de reserva na época da seca. Então a raiz ela tem um papel importante para a planta. Primeiro, como eu disse, para a sustentação. Segundo, para a absorção de água e nutrientes. Terceiro, para as trocas gasosas. Mas tudo isso ela faz dentro aonde? Da terra, dentro do solo. Primeira coisa que a semente faz quando ela brota é crescer o quê? A raiz. Porque toda árvore que não tem raiz, ela não dura muito. Toda árvore que a raiz ela não se aprofunda ou não tem raiz, ela se vai na primeira ventania. E eu perguntando para Deus, disse para Deus: Deus, me explica isso aí que eu não entendi. Deus disse: essa é a resposta, porque você tanto fica pedindo a Deus: Senhor, Senhor, cadê a promessa? Cadê a promessa? Ou seja, lançar fruto para cima. Meus amados e queridos irmãos, eu vim aqui nesta noite para dizer para você nesta noite, que talvez esteja questionando a Deus, com muitas perguntas, com muitos porquês para Deus. A primeira resposta de Deus para você é esta nesta noite: o crente primeiro, para crescer para cima, ele também primeiro é obrigatório crescer para baixo. O primeiro crescimento do crente é para baixo, ou seja, é a raiz que tem que primeiro ser aprofundada. Por que, irmão Samuel, a raiz ela cresce para baixo? Porque é de baixo que ela vai tirar os nutrientes, é de baixo que ela vai absorver as águas. E detalhe, isso é muito importante: enquanto a planta ali está crescendo para baixo, quem olha para aquele solo não consegue ver que ali tem uma planta, não consegue olhar para ver que aquilo ali tem uma semente que está brotando ali, que está germinando. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que enquanto a gente está crescendo para baixo, alguém olha para a nossa vida e não consegue enxergar nada. Alguém olha para a gente e não consegue enxergar na gente alguma coisa, alguma possibilidade. Por quê? Porque nós estamos escondidos dentro do solo. Mas isso não significa que nós estamos crescendo. Estamos crescendo sim, sobre o acompanhado olhar de Deus, mas nós estamos crescendo. Glória a Deus. Eu creio assim mesmo, Jesus. Jesus estudou a Bíblia junto com os rabinos de Nazaré por cerca de 12 anos. E ninguém conhecia quem era Jesus de Nazaré.
Ele foi juntamente para Jerusalém, foi debater junto com os doutores da lei. Alguém ficou abismado porque não sabia de onde é que provinha tanto conhecimento de Jesus, porque nem eles mesmos conseguiram acompanhar a inteligência, o raciocínio de Jesus. Por quê? Porque primeiro Jesus Cristo passou pelo discipulado e ele foi dedicado em crescer. Enquanto Jesus estava estudando a Bíblia, muita gente não estava vendo. Enquanto ele estava orando, muita gente não estava vendo. Depois que ele foi apresentado aos sacerdotes, os doutores da lei, ficaram abismados. Mas houve um momento que Jesus ficou escondido. Por cerca até da sua idade, até os 30 anos ele estava escondido. Por que ele estava escondido, Elias? Porque ele estava colocando raízes para baixo. Crente que não tem ministério, ou seja, crente, pregadores, cantores, seja lá o que for, que o ministério dele não tem raiz, ele pode até mesmo fazer uma enxame logo no começo, mas depois que o sol é castigante, ele começa a murchar, a folha cai, depois que vem a tempestade vai embora. Por quê? Porque não tem raiz. É importante primeiro que o crente cresça para baixo, depois crescer para cima. Irmão Samuel, o que é crescer para baixo? Crescer para baixo é a semente, quando ela produz a raiz, e a raiz está absorvendo do solo nutriente para crescimento da planta. Sabe o que é que eu entendo isso aí? Quando a gente, Elias, está no anonimato, é o período que a gente dobra o joelho e desce o pó nas madrugadas, que a gente começa a buscar o nutriente, que a gente começa a buscar a água, para quando chegar o período da seca, a gente está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas, meus amados, sei que Deus aqui está renovando essa história.